Transformando Corações. O seu coração transformado por Jesus. O Deus que te capacita. Olá, sou Dimas Júnior do Ministério Transformando Corações. Hoje pela manhã eu estava roteirizando mais um vídeo para a turma do Judá, do tema Histórias Divertidas da Bíblia. Eu estava escrevendo sobre a história de Sansão e Dalila. E ao decorrer da história, eu percebi algo muito interessante, que a força que Sansão tinha vinha do Espírito de Deus que vinha sobre ele. E aí sim a força, ele tinha a força. Só que o que é interessante na história de Sansão? Sansão ele foi consagrado desde o ventre, ele foi separado por Deus no ventre da sua mãe. A história ali não fala o nome da mãe de Sansão, mas veio um anjo falar com os pais de Sansão e falou para eles assim, olha, mulher, você não pode ter filho, só que você vai gerar um filho e ele vai ser separado por Deus, vai ser consagrado a Deus. Vou até ler aqui na Bíblia, em Juízes, capítulo 13, versículo 5. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu desde o seu nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Então, Deus ele gerou Sansão com um propósito. E o que eu queria mostrar para você é como, quando nós estamos em comunhão com Deus, como nós estamos em comunhão com o Senhor, e nós oramos, e nós nos colocamos diante dEle, com a aliança que nós temos com Jesus, através de Jesus, que é a nossa nova aliança com Deus, o Senhor também nos capacita em tudo aquilo que nós precisamos. Então, vou te dar um exemplo, aqui em Juízes 14, 5, 6. Sansão estava lá andando com os pais dele, descendo a Timná, que chama, e de repente um jovem leão atacou Sansão perto dos vinhedos de Timná. Naquele momento, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, com tamanho poder que ele rasgou o animal pelas mandíbulas, usando as próprias mãos, com a mesma facilidade que se despedaça um cabrito. Olha que interessante, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, ou seja, Sansão não tinha a força nele próprio, mas o Espírito do Senhor veio sobre ele em todo o tempo, enquanto ele ele não cortava os cabelos dele, que era o pacto, a aliança que ele tinha com o Senhor, que os pais dele tinham feito com o Senhor. Juízes 14, 18 e 19. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram dar resposta a Sansão. Ou seja, Sansão tinha feito um desafio e alguns homens tinham que trazer resposta para ele, então, o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão, e ele desceu a cidade de Ascalon, matou 30 homens, tomou os seus pertences e deu as roupas deles aos homens. Ele fez isso porque os homens que ele tinha feito o desafio queriam matar ele. Um outro momento é quando os filisteus amarraram Sansão para prendê-lo, mas o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão e ele rompeu as cordas em seus braços como se fossem barbantes de linho queimado, ou seja, era praticamente pó. Ele só abriu as mãos ali e já se soltou, e as amarras caíram de suas mãos. Um outro momento, quando Sansão clamou a Deus que ele estava morrendo de sede. Ele estava com muita sede e por meio da força do teu servo concedeste este grande livramento. Acaso devo morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então Deus fez jorrar a água de um buraco no chão em Leí, e Sansão bebeu e se reanimou. Então aqui é um outro momento onde, na necessidade, Sansão clamou e Deus fez jorrar água. Um outro momento, Sansão, que foi o momento em que Sansão perdeu as forças dele, ele foi enlaçado por Dalila, ele ficou apaixonado por ela, e Dalila insistia, ficou insistindo tanto para ele contar o segredo dos cabelos dele, porque os filisteus tinham
combinado com Dalila que dariam muito dinheiro para ela se ela descobrisse qual que era o segredo da força de Sansão. Então, ele foi enlaçado, vamos dizer assim, e a Dalila de tanto insistir, ele contou que eram pela força dos cabelos, pelo pacto que ele tinha. Meu cabelo nunca foi cortado, ele fala. Tá aqui em Juízes 16, 21. De 16 a 21. Meu cabelo nunca foi cortado, pois eu fui consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Se a minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Então Dalila percebeu finalmente Sansão havia te contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus. Então eles pegaram Sansão, furaram os olhos dele e... Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo e então chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E desse modo ele começou a enfraquecê-lo e as suas forças o deixaram. Ou seja, a partir do momento em que ele pecou e contou o segredo dele, Deus se afastou. Aqui é um ponto importante. Como o pecado ele nos faz nos afastar de Deus, da comunhão com Deus. E quando nós estamos em comunhão com Deus e nós nos colocamos diante dele, Deus ele nos capacita em tudo aquilo que você precisar. Se você tem qualquer dificuldade, seja financeira, você precisa de uma ideia, uma estratégia, resolver alguma situação, Deus ele te capacita. Se você precisa desenvolver qualquer coisa, Deus te capacita. É só você ir diante do Pai, se submeter a Ele, que Deus ele vai te capacitar. Ou seja, aqui é um exemplo de que a força que Sansão tinha não estava nele, era porque Deus colocava sobre ele. O poder do Espírito do Senhor vinha sobre Sansão. Só que aí o que aconteceu? A partir do momento em que Sansão ele se arrepende, ele se coloca diante de Deus novamente, e ele clama ao Senhor para que ele possa novamente dar forças a ele. E então, aqui no capítulo 16, se eu não me engano, capítulo 16, versículos 28, então Sansão orou ao Senhor: Soberano Senhor, lembra-te de mim novamente, por favor, Deus. Ó Deus, fortalece-me só mais esta vez, permite que eu com um golpe só me vingue dos filisteus pela perda dos meus 2 olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo e empurrou-as com as 2 mãos. Então, Deus, por misericórdia, assim que Sansão se arrependeu, ele novamente deu a força que ele precisava. Então, o que eu quero colocar diante de você, não sei se você recebeu esse áudio porque você faz parte de algum grupo que pertence aos meus contatos, ou de algum modo, se você recebeu esse áudio, eu quero te desafiar a se fortalecer. E se você está com os caminhos desviados de Deus, ou você está afastado de Deus, está em pecado, porque o pecado nos afasta de Deus, da comunhão com Deus, que você possa decidir corrigir a tua rota e voltar aos caminhos de Deus e colocar diante dele as tuas petições, porque ele vai capacitar você em tudo que você precisar. A palavra de Deus nos garante isso. Perdão. A palavra de Deus nos garante que nós servimos a um Deus que é Pai de amor, que é nosso Senhor e que nos capacita quando nós precisamos. Então, que neste fim de semana, agora hoje é sexta-feira, que você possa refletir sobre esse tema e que você possa voltar a ter comunhão novamente com Deus, para que Ele possa te capacitar em tudo que você precisar e prover tudo que você precisa. Ontem eu gravei um áudio falando sobre o Deus da minha provisão. Deus proveu a água que Sansão precisava, assim como Deus proveu o maná ao seu povo. Assim como Deus abriu o mar vermelho para o seu povo passar. Deus, aqueles que estão com o Senhor cuida em todo o tempo e Ele te capacita. Um excelente dia para você. Eu abençoo a sua vida. Até mais. Transformando corações.
o seu coração transformado por Jesus.